Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a MP do IOF que foi derrubada. Olha que beleza, eu falei sobre ela hoje mais cedo, a MP 1303, e acabou que ela foi derrubada. Acabou os impostos que o Lula queria botar na galera. Olha que boa notícia, né? Excelente notícia isso. Além disso, a gente tem arquivamento da questão da expulsão do Eduardo Bolsonaro. O pessoal também foi para o relator, e o voto do relator é pelo arquivamento do caso. Vamos entender esse negócio, duas boas notícias que aconteceram hoje, né? Essa notícia foi sugerida por Colegial Libertária, site do Xandão Cai Mais do que o Vasco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei mais cedo sobre essa MP, a MP 1303, que era realmente terrível essa MP, e inclui imposto em um monte de coisa, LCA, LCI, criptomoeda, tigrinho, um monte de coisa botava imposto nisso daí, sendo que o Lula não precisava, porque lembra, como é que foi a história? O Lula colocou o imposto do IOF, aí o Congresso falou que não aceitava, que não ia aprovar o imposto do IOF. Aí, para evitar isso, ele falou que assim, eu diminuo o imposto do IOF e vou botar mais uma MP aqui. Aí o Congresso não aprovou nem com redução do IOF. Aí ele entrou na justiça com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes manteve o IOF dele integral. Então, ou seja, não precisava mais da MP. Esse MP já ia ser mais dinheiro que ele ia ganhar, ganhar não, né? Ia roubar de nós, a sociedade, porque a gente vai pagar esse negócio no final das contas, né? E o pessoal não estava satisfeito com essa história, a gente já falou no vídeo mais cedo que o próprio Lula estava sabendo que isso não ia passar, e de fato não passou, né? Oposição derruba MP alternativa do IOF e impõe derrota a Lula, né? Ou seja, assim, já era menos do que eles esperavam. O governo esperava arrecadar 17 bilhões com essas novas medidas, e chegou a exonerar 3 ministros para votar esse negócio, para garantir os votos necessários. A manobra, porém, bateu num verdadeiro muro construído pela oposição nas últimas 24 horas. Como antecipado por Ciro Nogueira em entrevista a Cláudio Dantas no programa Live, a oposição articulou um arco de alianças unindo PL, Novo, Federação, União e Progressista, além de republicanos. Olha só, isso já é o primeiro movimento do União Progressista, né, do União Brasil e do PP, já contra o governo Lula. Lembra aquilo que eu falei para vocês? O grande momento do Lula, a grande preocupação do Lula nesse momento é justamente impedir que o PP e a União Brasil saiam da base do governo. Por quê? Porque se eles saírem da base do governo completamente, acabou para o Lula, não tem mais o que fazer. Pato manco, não faz mais nada até o final do governo dele, né? Então, essa foi a coisa. O União Brasil e o PP ficaram contra, o negócio perdeu com muita força mesmo, né? Teve alguns detalhes que chamam a atenção. O Nicolas votou errado na MP do Lula e foi cobrado pelo MBL, né? A votação do MP, que prevê novas regras de tributação, o que aconteceu? Se fosse para votar a MP, o correto seria votar não, porque votar não significa, né, que você não aceita a MP do governo. Beleza. Só que, antes disso, eles votaram se era para tirar de pauta a MP. E aí, se é para tirar de pauta a MP, o correto seria votar sim. Só que o Nicolas, ele não foi trabalhar hoje, ele não foi no Congresso hoje, ele estava em casa cuidando do filho dele, da filha, não sei se é filho ou filha dele. Aqui, eu fiz campanha o dia todo contra a MP 1303 e cuidando da minha filha recém-nascida aqui. Me confundi e votei errado, acontece. Mas graças a Deus foi retirado de pauta, chega de impostos, vence o Brasil. Então, ou seja, tá aqui a explicação dele, o pessoal reclamou, o pessoal do MBL fez chacota, né, que votou com o Lula, ajudou o Lula, mas faz sentido, ele não estava no Congresso, estava em casa, e acabou votando errado, porque, lembra, se fosse para votar pela MP, o correto seria votar não, foi como o Nicolas votou. Só que não era isso, eles botaram para votar, na verdade, para tirar a MP de pauta, então seria votar sim, seria o correto, né? Aí o Nicolas se enganou, mas isso é detalhe, não muda nada, o importante é que acabou sendo derrubada isso daí, saiu de pauta, e aí o que acontece agora? Isso é uma coisa muito importante, porque hoje era o último dia para aprovar essa MP. E pela Constituição brasileira, uma vez que a MP passou do prazo, ela perde a validade e não pode mais ser votada, tá? Amanhã, vamos supor que amanhã o Lula deságue mais 5 bilhões de emendas PIX, que de vez em quando ele faz isso, né? Bota um monte de emenda PIX para votar. Vamos votar amanhã.
Não pode mais. Já era, essa MP caducou, não vai acontecer, já era. E mais do que isso, ela não pode ser reapresentada. Então esse projeto, todos esses impostos que ele inventou, que inclusive imposto de criptomoeda, viu? Você já pode salvar o seu barquinho que tinha afundado, já pode salvar ele para você ter que as criptomoedas de novo, para não pagar imposto. Quer dizer, ainda paga imposto, tá? Mas paga menos agora, né? E aí, ou seja, esses impostos todos que estavam aí não podem mais ser propostos por medida provisória nessa legislatura. Em tese, o Lula pode propor de novo em 2027. Se ele ganhar a eleição no que vem, ele pode propor de novo em 2027. Como ele não vai ganhar a eleição no que vem, não tem mais esse risco, né? Enfim, aqui ó, votei pela retirada da pauta da MP 1303, a MP taxa tudo, chega de mais impostos para o Brasil, sou contra. Um monte de deputados e senadores, todos eles falaram contra, isso daí é preciso reconhecer, estava todo mundo unido mesmo contra essa MP do Lula, que é um absurdo, né? Agora, o que estão falando aqui é que, lembra que a gente falou sobre isso, né? Que havia governadores da oposição articulando contra a MP e coisa e tal. E eu falei, né, Tarcísio, né? Lógico que é o Tarcísio. E aparentemente era o Tarcísio mesmo. Tarcísio articulou a derrubada da MP da taxação, conversou com deputados e líderes partidários do PP, do União Brasil e do Republicanos, que, de novo, é o principal. PP e União Brasil, né? O Republicanos também, Republicanos é o partido dele, né? Mas principalmente o PP e a União Brasil, e conseguiu convencer a galera a não votar. A medida provisória enviada pelo governo federal em agosto supostamente promoveria o equilíbrio fiscal de 2026 e 2027. Pois substituiu o aumento de imposto sobre IOF por novos tributos sobre rendimentos financeiros, fintechs e não sei o que lá. Só que, detalhe, esse IOF acabou voltando por decisão do Alexandre de Moraes, né? Então um absurdo isso daí. Oeste apurou, Oeste é a revista aqui, né? Apurou que Tarcísio fez contato com deputados e líderes partidários do PP, do União Brasil e do Republicanos para orientar votos contrários ao MP. O objetivo era impedir a entrada em vigor de um pacote tributário considerado prejudicial a setores empresariais e o ambiente de investimentos. Deu certo. A oposição derrubou a MP por 251 votos a 193, ou seja, com uma boa folga no final das contas, né? E aí que tá o ponto, meu amigo. Se o PP e União Brasil já estão obedecendo Tarcísio, não estão obedecendo Lula, meu amigo, Lula já acabou, bicho. Lula acabou, esse governo dele acabou já. Ele estava hoje mais cedo falando que não, que tem uma chance grande de eu vou ser eleito ano que vem, vou ser reeleito novamente, é certo. Muito difícil eu não ganhar ano que vem, não sei o que lá. Tomou no toba, tomou um toba bonito nessa história aí, né? Aqui, o relator da proposta, o Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse publicamente que o governador atuou para desidratar a medida e classificou a ação como uma manobra de oposição. Tarcísio está ligando para deputados e pedindo votos contra a MP. Ele está articulando para derrotar o governo nessa matéria fiscal. Sim, excelente notícia isso, porque como eu expliquei para vocês, para o Lula, o ideal é isso mesmo, é torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque se ele ganha a eleição, beleza, o país vai estar quebrado, né? Ele vai ter um problema para governar o país em 2027. Mas ele se reelegeu, ele está lá, é ele que está mandando na parada, né? Então o país está quebrado, todo mundo fudido, mas ele está lá na cadeira da presidente, tá lá, né, ganhando o dinheirinho dele lá, né? Por outro lado, se ele faz essa coisa toda e não se reelege, o próximo presidente vai pegar essa trobozonga de ter que lidar com o país totalmente quebrado em 2027. Então, ou seja, para ele só tem lado positivo. Ele quer quebrar o país a qualquer custo. E o Tarcísio, evidentemente, como existe uma chance significativa do Tarcísio ser o próximo presidente, não está certo, depende do apoio do Bolsonaro, já deixei claro para vocês isso, mas eu acredito sim que existe uma chance significativa do Tarcísio ser o próximo presidente. Então, o que vai acontecer é isso, né? Nós vamos ter, ele vai pegar um país quebrado, mas agora um pouco menos quebrado, porque pelo menos esses 17 bilhões que o Lula pretendia torrar não vão estar ali, né? O Lula já falou que, agora que não aprovou, que vai ter que cortar a emenda parlamentar, eu vou cortar a emenda parlamentar e não vou aprovar a emenda parlamentar. Ô Lula, a gente sabe que você não ia aprovar emenda nenhuma, porque o Flávio Dino não ia deixar sair emenda nenhuma. Todo mundo já está sabendo que não rola esse negócio, você não tem mais esse poder de aprovar emenda, então não faz diferença nenhuma para os deputados no final das contas, né? Tá todo mundo ciente do que vai acontecer. O que vai acontecer é que o Lula vai ter menos dinheiro para a eleição dele em 2026. Isso é uma coisa extremamente positiva para o Tarcísio, para o Brasil e para todos os brasileiros. Então parabéns ao Tarcísio, parabéns ao pessoal da Câmara que votou contra, parabéns ao Nicolas também. É isso aí, Nicolas, cuida da pequenininha aí, não tem problema não, tá tudo certo. A gente resolve aqui do outro lado, deu tudo certo no final, isso que é importante, né? Agora, outra notícia boa que a gente teve hoje também. O relator pediu o arquivamento do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Então vocês lembram
que foi aberto um processo contra o Eduardo Bolsonaro por questão de falta, porque ele está há muito tempo sem ir na Câmara, porque ele está lá nos Estados Unidos, e por algum motivo o Hugo Mota não deixa ele marcar presença à distância, né? Lembra que a mulher lá da flotilha da selfie, lá da Greta, que estava lá na faixa de Gaza, lá chegando na faixa de Gaza, conseguiu marcar presença pelo celular, mas o Eduardo Bolsonaro não consegue, né? E, no final das contas, o relator do caso, o Freitas, né, que é o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, ele votou nessa quarta-feira de 8 pelo arquivamento do processo. É lógico, isso não quer dizer que o processo será arquivado. Isso vai à votação no plenário no Conselho de Ética da Câmara. Então, o que vai valer é a maioria dos votos ali no Conselho de Ética. Mas, tipicamente, quando o relator vota uma coisa, geralmente o Conselho de Ética vai naquele mesmo sentido. Ainda mais que o Conselho de Ética é composto, em sua maioria, pela oposição, como diga-se de passagem, toda a Câmara, né? A maioria é de oposição. Então, uma vez que o relator votou pelo arquivamento do caso, é possível que o resto do pessoal, todo mundo vote pelo arquivamento do caso também, ou pelo menos tenha maioria, né, no Conselho de Ética. Então o Eduardo Bolsonaro não deve perder o seu mandato. Eu acho pouco, né? Eu acho que deveria ser interessante ele poder votar também, exercer o mandato dele, né? Que era o que ele esperava fazer sendo líder da minoria. O pessoal fechou essa porta aí. Mas é importante ele não perder o mandato. Por quê? Porque se ele perder o mandato, ele também se torna inelegível por 8 anos. Então é importante manter o Eduardo Bolsonaro. Se ele for candidato a presidente em 2026, muito importante ele estar elegível. Se ele não for candidato a presidente, existe uma chance dele ser candidato a senador por São Paulo e vai ganhar uma vaga com certeza. Então, de qualquer forma, é muito importante ele estar elegível ano que vem, né? Então é importante isso. Em seu parecer, o relator sustenta que não houve afronta à soberania nacional, mas sim manifestações políticas legítimas. É verdade. Ele foi lá nos Estados Unidos reclamar com o governo estrangeiro o que estava acontecendo no Brasil. A representação parte de uma premissa equivocada, a de que o representado seria, de alguma forma, responsável pela eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio, contudo, é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de um Estado soberano com manifestações individuais de natureza política, né? É aquilo que eu falo. Quem decidiu sancionar o Brasil foi o Trump. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro falou com o Trump. O Eduardo Bolsonaro falou com o Trump, tentou convencer ele a fazer alguma coisa nesse sentido. Quem decidiu é o Trump. O Eduardo Bolsonaro não manda no Trump. Então ele não pode ser responsável pela decisão que o Trump toma. Isso daqui é um argumento também muito forte contra a ação do Alexandre de Moraes contra o Eduardo Bolsonaro, porque da mesma forma, o Alexandre de Moraes acusa o Eduardo Bolsonaro de obstrução de justiça, mas não tem lógica isso, porque, né, o Eduardo Bolsonaro não fez nada ele próprio para fazer alguma coisa. Ele conversou com pessoas, ele levou o caso dele, ele reclamou com pessoas de que estava havendo um tratamento injusto a Bolsonaro aqui no Brasil. As pessoas decidiram agir. Ninguém ali obedece o Eduardo Bolsonaro. O Trump não obedece o Eduardo Bolsonaro. O Marco Rubio não obedece o Eduardo Bolsonaro, né? Enfim, excelente notícia isso. Assim, ainda lógico, vai ter votação, não está certo que ele vai se livrar disso daqui, mas é um passo importante nesse caminho, né? E a MP 1303 eu acredito que morreu, tá? Assim, se for tudo normal, morreu. Não tem mais como botar essa regra. Mas sabe como é que é, né? Vai que o Lula entra na justiça, pede para o Alexandre de Moraes, não, porque não pode, que meu dinheiro, quero dinheiro, tem que ter dinheiro para eu ganhar a eleição ano que vem, né? E aí vamos ver qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. Olha só, eu já tinha gravado esse vídeo, aí eu vi essa notícia aqui, eu tive que acrescentar, tive que gravar um anexo aqui, um adicional no vídeo aqui, ó. Zanin desengaveta a ação da desoneração que pode compensar o enterro da MP. Eu tô falando pra você, cara. A gente tá vivendo, já é Venezuela, cara. Vocês acham que a gente... Ah, não, que o Brasil pode chegar numa Venezuela. Não, a gente já tá numa Venezuela. O Lula já está governando junto com o STF. STF e Lula juntos. É um partido, só é a coligação PT-STF que está governando esse país. Olha só, esse caso é o seguinte, o Congresso aprovou a desoneração da folha de pagamento no final de 2024, né? 2023, no final de 2023. E aí, só que aí a AGU entrou com ação no STF, só que o STF segurou. Falou, não, peraí, vamos ver a coisa e tal. Agora que o governo ficou apertado, que o Lula está sem dinheiro para se reeleger no que vem, e o pessoal do STF querem salvar a coligação PT-STF. Coligação PT-STF é nós, estamos juntos aí, porra. Justiça, não tem mais justiça nenhuma no Brasil. Agora é partido político, é a campanha do Lula no STF, é a coligação PT-STF disputando as eleições de 2026.
Esse é o nível que a gente tá, meu amigo. Fudeu, cara. Estamos na Venezuela já, não tem o que dizer. Aqui, ó, o ministro Zanin desengavetou no começo da tarde de hoje, depois que viu que a coisa não ia passar, essa ação da AGU para pedir a inconstitucionalidade da prorrogação da desoneração da folha aprovada pelo Congresso no final de 2023. E o número é próximo de 20 bilhões. Então, já que a Câmara não aprovou 17 bilhões, vai agora vai acabar com a desoneração, que vai dar 20 bilhões para o governo. Isso aqui ainda é pior. Por quê? Porque aqui envolve principalmente empresas que contratam pessoas, né? Porque a desoneração da folha é justamente porque você contratar gente no Brasil, além de ser uma merda pela Justiça do Trabalho, é uma merda em termos de impostos, né? Então desonerava um pouco, melhorava um pouco o pagamento dos impostos para as empresas que contratavam muitas pessoas. Com isso daqui você pode esperar mais gente obedecendo o artigo 0 da CLT. O artigo 0 da CLT é aquele artigo que diz que é proibido contratar gente no Brasil. Não se contrata gente, esquece. Ah, mas eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Não, não contrata. Né? Fica quieto, não faz a coisa. Fecha o negócio. Contratar é pior, né? Artigo 0 da CLT, tá lá, subentendido de todo o contexto da Justiça do Trabalho da CLT no Brasil, é que é proibido contratar pessoas no Brasil. Então tá aqui, ó, o governo perde recursos com a queda da medida provisória hoje na Câmara, chamou o STF vai lá e vai ajudar o governo. Olha que coisa, quem imaginaria esse tipo de coisa, né? Pois é o governo que a gente é Venezuela, estamos na Venezuela, sejam bem-vindos a Caracas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.